RCV Notícias. Três horas em Cabo Verde, tempo para o Jornal da Tarde. Começamos conhecendo os títulos das notícias que fazem esta edição. Briga de primos termina em morte na localidade de Patim, Ilha do Fogo. Aconteceu na noite de ontem. A localidade de Patim ficou consternada com a morte de uma pessoa após uma agressão com arma branca. A polícia deteve o suspeito, que será presente ao tribunal ainda hoje. Conselho Regional do MPD e deputado Filipe Santos fazem balanço positivo da visita do Governo ao Fogo, destacam protocolos assinados e o esforço de cooperação para o desenvolvimento da ilha. Cabo Verde registra recorde de turistas em 2024, os dados são do INE. O país atingiu quase 1 milhão de visitantes, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. A maioria veio do Reino Unido. A Ilha do Sal continua sendo o destino preferido. A Federação Cabo-Verdiana de Handebol e Seleção Masculina estão confiantes para o Campeonato Africano de Nações, que acontece em Ruanda em janeiro de 2026. A equipa embarca amanhã para Portugal, onde faz a sua preparação. O primeiro-ministro de Cabo Verde destaca avanços na educação, formação e infraestruturas em sua mensagem de Natal e Ano Novo a todos os cabo-verdianos. Também em mensagem de Natal, o bispo do Mindelo do Ilho de Fortes fez um apelo à harmonia familiar e à união. O bispo destaca a importância de se estar próximo dos que mais precisam, principalmente neste ano jubilar e de esperança. Direção-Geral dos Transportes Rodoviários e Polícia Nacional lançam a campanha Comprometido com a Vida para sensibilizar condutores e pedestres sobre a condução responsável nas estradas, principalmente nesta época festiva. Papa Leão XIV expressou profunda tristeza pela rejeição da Rússia ao pedido de tréguas de Natal, pediu que, pelo menos nesse dia, o mundo esteja em pausa para 24 horas de paz. Horas 13 minutos, seja então bem-vindo a este jornal. Na Ilha do Fogo, uma briga entre dois primos resultou na morte de um deles na noite de ontem, na localidade de Patim, interior sul do concelho de São Filipe. Segundo informações da Polícia Nacional, a desavença terá ocorrido após a saída de um bar. A vítima insultou a mãe do presumível agressor, situação que desencadeou o confronto por volta das 20 horas. As autoridades foram alertadas 15 minutos depois. A vítima, com idade compreendida entre os 40 e 43 anos, foi atingida com uma arma branca e acabou por falecer no local. O suspeito, de 38 anos, foi detido pela Polícia Nacional e deverá ser presente a tribunal ainda hoje para o primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. Questionado pela reportagem, a Polícia Nacional não confirmou se os envolvidos encontravam-se sob o efeito de álcool no momento da agressão. O caso está a causar grande comoção na comunidade de Patim, onde ambos eram bastante conhecidos. Ainda na Ilha do Fogo, o porta-voz do Conselho Regional do MPD e deputado nacional Filipe Santos fez um balanço positivo da visita ministerial ao Fogo. Para Filipe Santos, a visita e os inúmeros acordos assinados mostram que o governo está a trabalhar para impactar positivamente a ilha. Anabela Varela. Termina uma visita ministerial de 5 dias, liderada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, à Ilha do Fogo. O Conselho Regional do MPD, disse o porta-voz e deputado nacional Filipe Santos, considerou a deslocação claramente positiva por não ter sido uma mera visita de cortesia, mas sim um roteiro de trabalho pelos 3 municípios com objetivos definidos. Durante estes dias, o governo trabalhou lado a lado com as autarquias de São Filipe, de Santa Catarina e Mosteiros, no ambiente de diálogo franco, respeito institucional e cooperação efetiva. Este é um ponto essencial que importa sublinhar. Independentemente das cores políticas, quando está em causa o desenvolvimento do fogo, o governo trabalha com todas as câmaras municipais, como tem sido feito. É assim
que se governa com maturidade democrática e sentido de responsabilidade. Mais de 12 protocolos e contratos-programas foram assinados em áreas como agricultura, adoção de água, formação profissional, cultura e infraestruturas. Visitas técnicas ao projeto de asfaltagem Patim-Assaltos refletem, segundo o MPD, uma governação que executa e prepara a ilha para o futuro. Com visão, com planeamento e responsabilidade. Os encontros com os empresários e jovens empreendedores também confirmam que o Fogo é uma ilha viva, é uma ilha ambiciosa e pronta para crescer e que existe um governo disponível para criar condições para investir e empregar. Para terminar, dizer que esta visita deixou uma mensagem simples e clara, que há proximidade com as pessoas, que há cooperação com as autarquias e há decisões que saiam do papel. Questionado sobre um eventual foco eleitoral da visita ministerial, Filipe Santos rejeitou essa leitura. A governação tem um ciclo. Nós estamos no mandato de 5 anos. Ainda restam 6 meses. E nós não governamos para eleições. Nós governamos para o país, para a ilha. E o nosso mandato termina no mês de maio. E temos tempos suficientes para continuar a trabalhar e executar os programas. Estamos em tempo. É preciso preparação, é preciso a coordenação com as autarquias, é preciso tudo isto. Acho que estamos no momento certo para fazer tudo isto. O porta-voz reforçou que os investimentos visam defender os interesses dos foguenses e promover o desenvolvimento da ilha como um todo. Porta-voz do Conselho Regional do MPD e deputado nacional faz balanço positivo da visita ministerial à Ilha do Fogo. Cabo Verde registrou em 2024 o maior número de turistas de sempre, com 981 mil visitantes, um crescimento de 11% versus a 2023 e de 39% em relação a 2022, superando também os níveis pré-pandemia. A maioria das visitas ocorreu durante a época alta. O Reino Unido mantém-se como o principal mercado emissor, responsável por 36% dos turistas, seguido da Alemanha e do mercado Bélgica-Holanda. Portugal ocupa o 4º lugar, representa cerca de 10% do total dos turistas. A Ilha do Sal continua a concentrar a maior parte das dormidas, seguida da Boa Vista. A estadia média ronda os 7 dias, sendo mais longa entre os turistas dos Estados Unidos, com uma média de 18 dias. Em termos de perfil, as mulheres representam 58% dos visitantes. A idade média é de 45 anos, a maioria viaja por motivos de férias. Cerca de 87% dos turistas viajaram com o pacote turístico completo. O gasto médio diário foi de cerca de 9 mil escudos cabo-verdianos, com os turistas do sexo feminino a gastarem mais por dia. Os visitantes de Portugal destacam-se com os que têm o maior gasto médio diário. O nível de satisfação dos turistas mantém-se elevado, é de cerca de 92%. De turistas que recomendam Cabo Verde como destino e 80% manifestam a intenção de regressar, confirmando o bom desempenho no setor. O Governo prepara-se para regulamentar a atividade profissional no ramo da construção civil. A confirmação é do Diretor-Geral do Emprego, Danilson Borges, no âmbito de um decreto-lei publicado recentemente e que entra em vigor em agosto do próximo ano. Nós temos a previsão, até o final do ano, nesse caso, até o final do mês, concluir a revisão das qualificações na família profissional construção civil. E a partir dali estaremos em condições de propor a regulamentação dessas categorias profissionais. Porque nós só podemos regulamentar uma profissão se definirmos o perfil profissional. Feito esse trabalho, estaremos em condições. O diploma, explica Danilson Borges, alarga a regulamentação a novas áreas como produção, transporte e distribuição de energia, artes plásticas e artesanato. Este responsável garante que o portal da carteira profissional também está operacional e tem uso frequente. Estamos a falar especificamente, são 45 qualificações profissionais, correspondente a aproximadamente 207 profissões e atividades profissionais. Mas há ainda qualificações profissionais que não constam dessa regulamentação, motivo que essas qualificações profissionais encontram-se na fase de atualização do referencial de competência, que é um elemento essencial para poder fazer a regulamentação. Está a falar da área digital, por exemplo?
Temos a área digital, se reparar também na família profissional, comércio e logística, encontram apenas algumas qualificações. Na área de saúde não constam nenhuma qualificação, porque são qualificações que nesse momento está na fase de atualização e elaboração, criando assim as condições para a sua regulamentação posterior. A Classificação Nacional das Profissões está em revisão. O catálogo de 2010, agora digitalizado, tem mais de 54 qualificações. A Federação Cabo-Verdiana de Handebol e atletas residentes da Seleção Nacional Masculina estão confiantes numa boa prestação no Campeonato Africano das Nações. Em janeiro de 2026, a Comitiva Nacional parte amanhã para um estágio de preparação em Portugal. Foi recebida pelo Ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, que realça a trajetória consistente do handebol cabo-verdiano, tanto em campeonatos africanos como mundiais. É uma reportagem de Miriam Lopes dos Santos. O handebol cabo-verdiano tem estado no topo, realça a presidente da Federação Cabo-Verdiana da modalidade, Ângela Almeida, que garante que as condições logísticas para o CAN em janeiro no Ruanda estão criadas. Já foi confirmado no relatório da IHF, de CAB, que handebol cabo-verdiano, que Cabo Verde deu o seu pulo para contribuir para o desenvolvimento de handebol a nível mundial. Então quer dizer que estamos preparados. Como sempre, temos uma boa seleção capaz de atingir o nosso primeiro lugar no CAN, porque já temos o segundo lugar. É o mínimo que vamos conquistar, é o segundo lugar. Sim, nosso papel é fazer isso, é fazer e é garantir a estadia, tudo o que é com conforto para os nossos atletas. Porque já são o que são, já têm os seus valores para preservar, temos que garantir e temos que fazer por tudo, para que sejam e estejam bem no estágio e também na participação no campo. Em nome dos atletas da Seleção Cabo-Verdiana de Handebol que partem para o estágio de preparação em Portugal, Celso Barros promete trabalho que orgulhe a nação. A nossa expectativa sempre é vencer e levar o nosso nome em maior palco possível, que é por simplesmente estar qualificado para o Mundial do próximo ano, e também vamos lutar com tudo, vamos deixar tudo dentro do campo para se sagrar campeão dessa CAN e trazer um orgulho imenso para a nossa nação. Graças a Deus a Federação tem feito um bom papel, tem feito um bom trabalho, tem dado nós bons estágios, não deixando faltar-se nada, e com isso deixando fazer os seus papéis, vamos fazer o nosso dentro de campo, que é trabalhar com o nosso Mister, que temos a maior confiança, é um grande treinador, então vamos fazer de tudo para estar forte. Apesar dos desafios do setor do desporto, tem-se conseguido produzir talentos para alimentar as seleções, considera o Ministro para a Juventude e Desporto. Carlos Monteiro realça que o handebol tem projetado o país a nível internacional. Pontua uma trajetória que tem sido muito consistente do handebol cabo-verdiano, não só em participações em campeonatos da África, como também em campeonatos do mundo. E temos essa geração de ouro que vai agora se misturando com novos talentos que surgem, e essa comitiva que nós recebemos aqui parte dos convocados para o estágio em Portugal, de atletas residentes aqui em Cabo Verde, que vão partir amanhã para se juntar aos outros que já vão estar em Portugal. E é significativo porque mostra também que há um trabalho que está a ser bem feito a nível interno e que leva a que esses talentos também sejam considerados pelo selecionador como tendo potencial para fazer parte da seleção e representar Cabo Verde no Campeonato da África. E são esses jovens que estiveram aqui hoje, e a mensagem que me transmiti é que devem sentir orgulho no trabalho que fazem. Os treinadores também estão de parabéns, clubes, associações regionais e federação, porque isso mostra que, para além de todos os desafios, apesar de todos os desafios que temos ainda para desenvolver, estruturar o nosso desporto, vamos conseguindo produzir talentos para alimentar as seleções. O ministro que tutela o desporto realçou ainda os investimentos feitos ao nível do handebol, reforçando que apostar novamente no selecionador Obradovic vai permitir também continuar a trabalhar o quadro interno para alimentar as seleções. CAN 2026 de handebol acontece de 21 a 31 de janeiro no Ruanda. Cabo Verde faz parte do Grupo D, com as congêneres de Marrocos, Congo e Benin.
Falemos agora de futebol. Os Tubarões Azuis preparam a participação num torneio internacional na Nova Zelândia, que será uma excelente oportunidade de preparação para o Mundial de 2026. Segundo informações exclusivas obtidas pela Rádio de Cabo Verde junto ao presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, a seleção nacional vai participar do FIFA Series, marcado para o próximo mês de março na Nova Zelândia. Já recebemos a confirmação da FIFA. Será um torneio em Nova Zelândia. E certamente enquadra-se da nossa parte no âmbito da preparação para o Mundial de junho, no Mundial 2026. Portanto, é uma excelente oportunidade com adversários também de peso que estão no Mundial. Portanto, penso que assenta-se como uma luva de facto essa oportunidade. Neste torneio, os Tubarões Azuis vão enfrentar a equipa da Finlândia, a seleção local da Nova Zelândia e o Chile. São adversários que têm alguma semelhança em termos de jogo, em termos de ideia de jogo, com os adversários que vamos ter no grupo, nos Estados Unidos. Portanto, será um teste também importante para a nossa seleção. E de facto uma oportunidade excelente para testarmos poucos meses antes do início do Mundial. E fora esse FIFA Series, presumo que haja contactos para outros jogos até o Mundial. Sim, há já contactos, portanto, para o mês de maio e também para o início de junho, mas estes ainda não estão confirmados, mas estamos numa fase bastante adiantada de conversação. Mário Semedo destaca que esta competição será bastante interessante e importante, pois vai permitir a nossa equipa testar-se contra adversários de alto nível, preparando-se melhor para os desafios do Mundial de 2026. O Primeiro-Ministro destaca em mensagem de Natal aos cabo-verdianos o reforço na educação e formação, com mais acesso ao ensino superior, à formação profissional e ao empreendedorismo jovem. Para 2026, diz Ulisses Correia Silva, estão previstas obras estruturantes a nível das acessibilidades em estradas, portos e aeroportos. O Governo, diz Ulisses Correia Silva, espera ainda conseguir melhorias nos transportes aéreos e marítimos. Neste ano, que está prestes a terminar, provamos ao mundo que quando Cabo Verde acredita, Cabo Verde consegue. Cabo Verde foi graduado a país de rendimento médio alto. Cabo Verde foi classificado como o segundo país mais estável de África. Cabo Verde está pela primeira vez na Copa do Mundo do futebol. O país avança quando puxamos todos na mesma direção. É isso que precisamos fazer para termos mais crescimento económico, reduzir ainda mais o desemprego e a pobreza. É isso que precisamos fazer para protegermos a nossa democracia, estabilidade e boa governação. Eu estou confiante que 2026 será um bom ano para todos. Avançaremos para a fixação do salário mínimo nacional em 25 mil escudos a aplicar em 2027. O valor da pensão social dos idosos passará para 7 mil escudos a partir de 1 de janeiro de 2026. Milhares de funcionários públicos continuarão a ver os seus salários melhorados com a implementação do PCFR. Na mensagem natalícia, o Primeiro-Ministro apelou ainda à união das famílias no país e na diáspora. Os votos de Feliz Natal e um bom ano novo do Primeiro-Ministro podem ser ouvidos na íntegra logo após o Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, por volta das 19h30. E o Bispo de Mindelo, na sua mensagem de Natal aos fiéis, apelou à harmonia e união familiar de todos. Natal dos cristãos, dos que vão à igreja, mas também Natal daqueles que querem estar com a sua família, daqueles que sentem nesta altura um sentimento, um desejo de se aproximar dos outros, manifestar a ternura, o carinho, a proximidade, a harmonia. É um tempo de sonharmos com um mundo novo e podemos continuar a sonhar porque Deus pensou este mundo novo e o seu Filho, ao vir ao mundo, foi precisamente para nos ajudar a ser uma nova humanidade. Dom Hildo Fortes destaca ainda o fato deste Natal acontecer em ano jubilar, sob o lema Peregrinos da Esperança, um tema escolhido pelo Papa Francisco. Se tivermos diversos momentos para celebrar o jubileu das famílias, os
roupeiros, dos jovens, crianças. Este é o dia, digamos assim, central deste jubileu, porque o jubileu é para comemorar, é para celebrar o nascimento do Filho de Deus, que já levam 2025 anos de história. Diz o Evangelho deste dia de Natal que o Verbo de Deus, o Verbo eterno, se fez carne, se fez homem, para vir habitar no meio de nós. E jubileu, a alegria, o júbilo é precisamente porque Deus continua a caminhar conosco nas estradas da vida, no meio das nossas vicissitudes, dos problemas, das chatiças. Estejamos nós como estamos, importa saber que Ele está connosco. E Ele é a nossa esperança, Ele é a âncora segura que nos momentos de tribulação, Papa Francisco tinha em mente precisamente que este jubileu, devido nesta circunstância de conflitos, de guerras em tantas partes do mundo, ele quis pedir que os cristãos não se esquecessem que Deus é a nossa força. E nesta época, mais do que em outras, é importante estar próximo dos que mais precisam, diz o bispo da Diocese de Mindelo. Que está doente, o outro que sofre, o outro que está perdido, ou que está desorientado, ou até o que está só. Fazemos um esforço para ser este Deus próximo, para sermos esta proximidade de Deus, esta ternura, esta esperança, este consolo na vida de alguém, porque é essa a razão. Um cristão é missionário, vive o Natal para poder partilhar o espírito do Natal com quantos nos rodeiam. Votos de um santo Natal. Boas festas para todos vós, estimados amigos e irmãos. Bispo do Mindelo, Dom Hildo Fortes, num apelo à harmonia familiar e à união, destacando a importância de se estar próximo dos que mais precisam em ano jubilar e de esperança. No Sal, a tradição do Natal continua forte na vertente religiosa, mas também familiar. Hoje há atividades religiosas nos vários pontos da ilha. O Moisés Évora tem os pormenores. A Igreja Católica vai cumprir um programa abrangendo os Pargos, Santa Maria, Pedra de Lume e Palmeira. O padre Bem-vindo Rodrigues, da paróquia de Nossa Senhora das Douras, adianta que logo mais à noite haverá missa de celebração. O padre fala em Natal da Aproximação. Desejo a todos que possam se aproximar e deixem que Deus também se aproxime deles. É o Deus que se fez homem, se fez nossa família, exatamente para que nós também fôssemos uma grande família, não é? Que o Deus que entra na nossa história possa também iluminar todos os recônditos da nossa vida e possa ter lugar na história de cada homem e de cada mulher deste tempo, sabendo que muitas vezes vivemos num mundo sem Deus, onde o consumismo e a correria do dia a dia muitas vezes vão tirando o lugar de Deus, não é? Daí que seja um Natal de aproximação de Deus, aproximando-se também do irmão que está ao nosso lado. Permiro Silva, leigo da Igreja do Nazareno, adianta que o programa na cidade de Pargos conta com uma cantata denominada O Natal nos Convida. Em que nós vamos abordar 4 pilares sobre o nascimento de Jesus Cristo: a paz, a esperança, a alegria e o amor. Vamos começar com o nosso programa às 20 e vamos ter no sábado um almoço no presídio. Nós levamos a palavra, englobado num programa que nós temos todos os anos, em que nós vamos levar a palavra. Também nós vamos fazer a distribuição de um almoço. Bernardo Silva, que fala também da mensagem natalícia. Há muita incerteza e nós queremos focar na esperança que o nascimento de Jesus Cristo trouxe, a alegria que foi o anúncio quando o anjo apareceu aos pastores, dizer que mesmo num mundo conturbado com muitas coisas, é possível nós vivermos a esperança, porque Jesus Cristo veio trazer-nos a esperança e também encontrar alegria nas coisas, mesmo quando as coisas à nossa volta parecem tudo o contrário, mas Jesus Cristo é a nossa alegria. Então essa mensagem que nós temos, além do amor, que é fruto do Natal. O Natal com o habitual convívio familiar e com muitos turistas na Ilha do Sal. E nesta quadra festiva, marcada pelo frenesim característico da época, a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários e a Polícia Nacional estão na estrada a sensibilizar os automobilistas por uma condução responsável. É o arranque da campanha denominada Comprometidos com a Vida, que a Diretoria-Geral dos Transportes Rodoviários vê como importante para relembrar os condutores dos cuidados a ter nas estradas, principalmente nestas alturas do ano.
Porquê? Porque temos mais trânsito, temos pessoas que estão mais eufóricos, com maior propensão de consumo de álcool e condução sob efeito de álcool, pessoas que não estão muito atentas porque estamos com aquela... Toda a gente quer fazer as compras, está de férias, está numa vibe de passa-sabe, digamos assim, então é reforçar os cuidados que nós devemos ter sempre na estrada, mas neste momento estar mais presente na condução. Além de condutores, a campanha visa igualmente o público em geral, porque, lembra a diretora dos transportes rodoviários, Ana Paula Silva, a segurança rodoviária diz respeito a todos. A ideia é chegar ao público em geral, é pôr toda a gente a pensar na prevenção e segurança rodoviária, porque todos nós devemos ter esse compromisso, porque a segurança não está só no condutor, mas está em toda a gente. A campanha Comprometidos com a Vida decorre durante todo o dia de hoje, envolve a maior parte das delegações da direção dos transportes rodoviários do país. O propósito é reforçar a mensagem de uma condução responsável nesta quadra festiva. Fechamos com notícias internacionais. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau condenou de forma veemente o encerramento da Casa dos Direitos em Bissau, ordenado pelo comandante da primeira esquadra, considerando a decisão arbitrária e atentatória do Estado de Direito. Segundo a Ordem, o encerramento ocorreu após uma vigília pacífica de estudantes e ativistas realizada no dia 22 de dezembro em defesa da liberdade de expressão, durante a qual 2 pessoas foram violentamente agredidas. No dia seguinte, a polícia tomou controle do espaço e proibiu o acesso de cidadãos. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau alerta que a medida representa uma violação da liberdade de expressão e reunião garantidas pela Constituição e por tratados internacionais e considera o ato um grave retrocesso democrático. A Ordem dos Advogados exige, por isso, a revogação imediata da ordem de encerramento e reafirma o seu compromisso na defesa dos direitos humanos e da democracia na Guiné-Bissau. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky confirmou que a Ucrânia e os Estados Unidos têm um plano de paz conjunto com agora 20 pontos para apresentar à Rússia. A proposta prevê o congelamento das linhas da frente, garantias de segurança para a Ucrânia e abre portas à criação de zonas desmilitarizadas, nomeadamente na região de Donetsk. No entanto, continuam sem acordo questões sensíveis como o controlo da central nuclear de Zaporizhia e o futuro do Donbass. Zelensky garante que o plano não obriga a Ucrânia a abdicar da adesão à NATO e rejeita qualquer gestão conjunta da central nuclear com Moscovo. O presidente ucraniano admite eleições após o fim das hostilidades e diz que qualquer retirada de tropas teria de ser aprovada em referendo após um cessar-fogo de 60 dias. A resposta da Rússia é esperada ainda hoje. Leão XIV lamentou que a Ucrânia não tenha uma trégua durante o Natal. O Papa expressou profunda tristeza pela rejeição da Rússia ao pedido de tréguas de Natal e pediu que, pelo menos nesse dia, o mundo esteja em pause para 24 horas de paz. Leão XIV também destacou a situação precária em Gaza, onde a única Igreja Católica enfrenta dificuldades e a população vive em extrema pobreza, aguardando esperança de paz e reconstrução após conflitos. Às 13h28, recordamos os títulos das notícias que fizeram este jornal. Briga de primos termina em morte na localidade de Patim, Ilha do Fogo. Aconteceu na noite de ontem. Na localidade de Patim, uma pessoa foi morta após uma agressão com a arma branca. A polícia deteve o suspeito, que vai ser presente a tribunal ainda hoje. O Conselho Regional do MPD e deputado Filipe Santos fazem balanço positivo da recente visita do Governo ao Fogo, destacam os protocolos assinados e o esforço de cooperação para o desenvolvimento da ilha. Cabo Verde registra recordes de turista em 2024. Os dados são do INE. O país atingiu quase 1 milhão de visitantes, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. A maioria veio do Reino Unido. A Ilha do Sal continua o destino preferido. Federação Cabo-Verdiana de Handball confiante para o Campeonato Africano das Nações, que acontece em Ruanda em janeiro de 2026. A equipa embarca amanhã para Portugal, onde faz a preparação. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde destaca avanços na educação, formação e infraestrutura em mensagem de Natal e Ano Novo a todos os cabo-verdianos.
Também em mensagem de Natal, o Bispo do Mindelo fez um apelo à harmonia familiar e à união. Dom Hilo Fortes destaca a importância de se estar próximo dos que mais precisam. A Direção-Geral dos Transportes Rodoviários e Polícia Nacional lançam campanha Comprometidos com a Vida para sensibilizar condutores e pedestres sobre a condução responsável nas estradas. Papa Leão XIV expressa profunda tristeza pela rejeição da Rússia ao pedido de tréguas no Natal na Ucrânia. O Papa quer que o mundo pare por 24 horas para se viver o Natal em paz. 13h30, ponto final nesta edição noticiosa. Boa tarde, Santo Natal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.